de saúde. Eu quero saber de você que está assistindo o nosso programa. Você ronca ou convive com alguém que ronca? É comum as pessoas associarem essa prática a diversos motivos. Mas hoje nós vamos saber tudo, mas tudo mesmo, porque nós estamos recebendo aqui no nosso programa de hoje esse grande médico, meu amigo, otorrinolaringologista, Dr. Paulo Rogério, que vai nos explicar quais as causas e como podemos melhorar a qualidade do sono. Doutor Paulo Rogério, que prazer enorme estar te recebendo aqui no nosso programa. Prazer é meu, Carla. Muito bom. Obrigado pelo convite. Que bom a gente poder falar sobre esse assunto, doutor Paulo Rogério, porque, inclusive, em relação ao ronco, existem muitas verdades e muitos mitos relacionados a isso. Mas eu gostaria, inclusive, de começar falando sobre o ronco infantil. As crianças roncam? As crianças roncam e é uma grande preocupação nossa, né? Até de esclarecimento para a população. Então, as crianças roncam, basicamente, a principal razão é pela adenoide, que é uma carnezinha que cresce lá no final do nariz e ela pode causar obstrução nasal. E por que a importância de tratar e de investigar o ronco na criança? Porque as apneias na criança, elas vão acontecer exatamente na fase que a criança tem maior neuroplasticidade neuronal, que é onde o cérebro da criança está crescendo. Então, essa fase que vai de 2 anos até 6 anos, ela é fundamental que a criança durma bem, para que ela possa desenvolver suas atitudes cognitivas de aprendizado, de atenção. Então, uma criança dessa que dorme mal, ela vai ter uma repercussão para o resto da vida toda, né? Então, a gente até explica muito, as pessoas perguntam quando tem que operar a adenoide, qual a idade. A idade ideal é que seja entre 2 anos e meio e 5 anos, exatamente para você dar condições que essa criança tenha um desenvolvimento neuronal adequado. As infecções nas amígdalas e na garganta também são fatores que podem levar ao aparecimento do problema, doutor? Sim, porque a amígdala, né, a tonsila palatina, ela faz parte dessa estrutura de tecidos linfóides da orofaringe. Quando ela é aumentada, ela também pode causar obstrução nasal e respiratória. E, inclusive, quando a gente opera, a gente não opera só a adenoide, acaba operando também as amígdalas também. Chupeta pode causar o ronco infantil? A chupeta não causaria o ronco, mas ela causa uma alteração crânio-facial. Então você vai ter, por conta da chupeta, alteração da posição de lábio, de língua e dos dentes. Essas alterações crânio-faciais podem levar até alteração na qualidade do sono, até com a apneia. Então é muito importante os papais, as mamães ficarem atentas aí a esses sinais de ronco, porque pode ser algum... Isso, aí você muda, eu sempre falo, a cirurgia de adenoide e amígdala, ela talvez seja a cirurgia mais básica do otorrinolaringologista, mas ela é, para mim, uma das cirurgias de maior importância, porque você muda toda a trajetória de vida daquela criança. Se você não intervir no momento adequado, aquela criança que tem apneia, que ronca, ela vai ser prejudicada para o resto da vida. Sim. Em crescimento, tanto ponto estatural como em aprendizado intelectual, funções cognitivas. E é importante realmente a gente ficar muito atento a isso. A gente preparou um VT, né, Ítalo, e a gente vai colocar aí na tela. E reclama que você ronca? Você sente que está bastante cansado ao longo do dia, irritado ou que não teve aquele sono reparador? Se você é um roncador, com certeza respondeu sim a algumas dessas perguntas. E não fique espantado ou achando que está sozinho, pois no Brasil, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira do Sono, 40% da população adulta sofre com um ruidinho ou um ruidão em alguns casos. Mas o que de fato provoca esse som tão característico e irritante em nosso corpo? Ele pode ser um sintoma de algo mais grave que está acontecendo com a gente? E quem é mais propenso ao ronco, o homem ou a mulher? O ronco e a apneia do sono são problemas comuns que afetam a qualidade do sono de milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas vezes, aqueles que sofrem dessas condições desconhecem os riscos associados e as possíveis soluções. Os principais fatores de risco incluem idade avançada, obesidade, acúmulo de tecido adiposo ao redor do pescoço, histórico familiar de apneia do sono, tabagismo, consumo excessivo de álcool, uso de sedativos,
congestão nasal crônica e algumas anormalidades craniofaciais ou das vias aéreas. Agora, o que pode ou não provocar o ronco? Existem alguns fatores como estar acima do peso ou é obesa, quem bebe muito álcool, dormir de barriga para cima. Tá vendo aí, gente? Inclusive nesse VT a gente pode falar um pouquinho sobre essas questões que levam realmente ao aparecimento dessas doenças, né, doutor? Relacionadas ao ronco. O vídeo foi bem elucidativo, né? Tem toda essa parte da idade. Com a idade a gente vai tendo um acúmulo de gordura na região parafaríngea, que é um dos principais fatores. A obesidade é um fator bem concreto, a falta de atividade física, tem que melhorar a qualidade do ambiente onde você vai dormir, a higiene do sono, como a gente fala, do ambiente, melhorar, tem horário para dormir, tem horário para acordar, não usar eletrônicos no seu quarto, né? Tudo isso vai ajudar. Doutor, inclusive tem um exame, né? É a polissonografia, é isso? Isso. Esse é o exame padrão ouro para diagnóstico da apneia. A polissonografia ela pode ser feita em regime ambulatorial, né, internado, você dorme no hospital ou pode ser feito em casa. A polissonografia feita no ambiente de ambulatório, de consultório, né, ou clínica, ela é necessária quando você vai investigar se a pessoa tem alguma coisa de origem central, se ela tem uma epilepsia, se ela tem convulsões durante a noite, a síndrome das pernas inquietas. Eu tenho síndrome das pernas inquietas. Nesses pacientes que não têm esse parâmetro, você pode fazer em casa também, que hoje facilitou muito, mas é o exame padrão ouro. Associado a isso, você tem que fazer a avaliação do nariz, da garganta, pode fazer um exame de videonasofaringoscopia, tomografia da face, para procurar investigar se tem desvio de septo, se tem alterações craniofaciais, como foi falado aqui, então retrognatia, se você tem atraso no desenvolvimento da maxila e da mandíbula, você vai ter uma retroposição maxilar. Aí você pode fazer a cefalometria, são todos exames que vão dar suporte para a avaliação. E é importante essa avaliação, inclusive, para ver se existe a necessidade de você fazer uma cirurgia ou não, né, doutor Paulo? O tratamento, né, ele parte desde essas medidas de perda de peso, evitar usar álcool, cigarro, fazer atividade física, pode passar pelas cirurgias, que aí a gente tem a ovulofaringoplastia, tem a faringoplastia, né, a questão do nariz, né? A gente até procura colocar muito que as cirurgias do nariz elas não vão resolver a apneia na maioria das vezes. Sim. Elas vão ajudar o paciente talvez usar o CPAP, que é outra terapia, né? Aí o CPAP é uma terapia que é um aparelho que você usa para dormir. Algumas pessoas não vão resolver só com a cirurgia. E também tem as cirurgias de avanço mandibular e maxilar, que aí entram os colegas ortognatas, né? Que fazem esse tipo de cirurgia. A Brígida, inclusive, fez uma cirurgia ortognática, né, Brígida? E aí ela passou por todo esse processo justamente para melhorar também esse processo de ronco. Eu já fiz uma cirurgia de nariz, inclusive o doutor Paulo Rogério foi um dos cirurgiões, doutor Flávio Santos, o doutor Eduardo Dolce, né, maravilhoso. Eu fiz a minha rinoplastia e ao mesmo tempo também foi feito ali a cirurgia de desvio de septo. Na verdade, gente, só para uma curiosidade, eu fui a primeira paciente do centro cirúrgico do Hospital Flávio Santos. A minha cirurgia de rinoplastia, ela foi uma aula para os cirurgiões otorrinos, né? Verdade. Ali foi quando que tem 15 anos? 2011. 2011, gente. Eu me sinto muito honrada porque eu inaugurei o centro cirúrgico lá do Hospital Flávio Santos. Deu sorte. Né? Deu sorte. Eu fiz uma viagem, eu tenho muito medo de avião e eu fiz uma viagem com o doutor Paulo Rogério. Estávamos indo para o Rio de Janeiro, era São Paulo, eu não lembro. E aí o doutor Paulo falou, eu disse, doutor, eu quero muito fazer uma plástica no nariz, porque meu nariz realmente, né? Quem olha assim, diz assim, cara, o que você mudou? Eu digo, gente, o nariz. E aí o doutor Paulo Rogério disse, olha, eu estou indo para São Paulo, doutor Paulo. A gente vai inaugurar o centro cirúrgico do Hospital Flávio Santos. E o doutor Eduardo Dolce é um dos maiores cirurgiões do Brasil. Até hoje é né? um expoente da área. Ele é uma referência na área de cirurgia plástica. Eu digo, será se vai dar certo eu fazer minha cirurgia plástica com esse doutor? Ele disse assim, vai dar certo sim. E deu certo, eu sou muito feliz com a cirurgia de nariz que eu fiz. Eu também tinha um problema muito sério, o septo nasal também. Então foi uma cirurgia que foi maravilhosa e eu fico muito orgulhosa mesmo, porque inclusive vários otorrinos aqui do nosso estado tiveram uma super aula com a minha cirurgia, né, doutor Sim, Paulo? Foi
Foi bom para você e bom para a gente também, foi um aprendizado e uma honra, né? Foi a primeira cirurgia lá do hospital, ficou marcada. Ficou marcado, realmente. Inaugurei ali o centro cirúrgico do hospital. Gente, é isso. Então, o importante é a gente prevenir, o importante é a gente cuidar. Se você tem alguém na sua casa aí, seu marido, sua esposa, o filho, a avó, a mãe, a tia, que ronca muito, observe esses sinais desse ronco, que pode ser ali algum problema. Então, procura o especialista, procura o otorrinolaringologista para que possa realmente entender o que está causando aquele ronco, né, doutor? Isso, o otorrino é a porta de entrada, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar que envolve, como eu já falei, cirurgiões crânio-maxilofaciais, os fonoaudiólogos, fisioterapeutas, né? Todo mundo vai trabalhar para chegar ao melhor resultado para o paciente. E é isso, tá? Então já fica aí essa dica para você que está assistindo o programa. Inclusive a gente tem um depoimento, né, Ítalo, de um paciente e a gente vai colocar aí na tela. Criança pode ter apneia do sono, é verdade ou mito? É verdade, doutor Paulo já falou aqui no programa hoje, né? Então, já fica aí para você essa consciência realmente da importância. O depoimento a gente coloca no Instagram do programa Revista Meio Norte. Quero agradecer ao doutor Paulo Rogério pela participação no programa. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer. E a gente encerra o programa com a Carita Leal, mostrando como é que ficou a nossa mesa posta de hoje. Carita, terminou.